Vamos continuar vendo a proposta espírita da nossa irmã Joana de Ângeles, que traz para nós vários recursos para o nosso autoentendimento, né? Entendermos cada vez mais o que existe dentro de nós, as nossas facetas, nossos mistérios. Esse é um estudo que realmente traz um grande adiantamento no processo de autoconhecimento. Vamos, então, trazer a conexão para os guias da casa, nosso Mestre Jesus, que nós possamos ter, através desse estudo, grandes esclarecimentos e uma maior conscientização de quem somos, para onde vamos e o que realmente podemos decidir na nossa vida. Que assim o Mestre Jesus esteja amparando todo esse trabalho e todas as pessoas que estão interessadas nesse processo de entendimento e aqueles que ainda não têm consciência, mas que um dia chegarão nesse caminho de luz. Graças a Deus. Vamos aqui, então, voltar à proposta de Espírita em Joana de Ângeles. Essa figura eu achei muito interessante. Jesus preconiza, Kardec esclarece, Joana de Ângeles propõe, Divaldo Franco convida. Achei muito interessante isso. Bom, nós vamos trazer agora o livro Vida, Desafios e Soluções para dar início a essa postura da vida. Primeiro, falando em vida. O que é vida? O conceito do dicionário do Aurélio diz: é um conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade. Então, é importante entender que vida é esse processo de movimento, né, de atividades que os seres humanos, animais, as plantas estejam em volta, né, da matéria bruta. No momento em que você tem o organismo material inerte, né, a gente não tem ali um fluido vital. O fluido vital ele vai dar esse movimento das plantas, dos animais, dos seres humanos. Quando ele fala animais, está incluído também, né, os seres humanos. Nesse momento, a vida manifesta através de quê? Como é que eu vejo a vida se manifestar? Das funções orgânicas, o metabolismo, o crescimento, as reações, né? Os estímulos, as reações dos animais, das plantas, dos seres humanos, a adaptação ao meio e a reprodução. Então, são funções que manifestam a vida. Ali tem vida, né? Cresceu mais um pouquinho, e reagiu, e não se adaptou àquele meio. O bichinho não tá comendo porque não está gostando da ração. Então, ali está mostrando que ele está vivendo, porque ele está rejeitando ou ele está aceitando. Todos os seres vivos dependem grandemente do consumo de energia. E essa energia chega à Terra através de quê? Da luz solar. Se não tivermos a luz solar, mesmo que a gente não esteja no Sol diretamente, mas é importante saber que existe o Sol depois, além da nuvem, pode estar nublado, mas você está vendo a claridade. O Sol está lá, e ele está emitindo a luz dele. Quando ele está do outro lado da Terra, ele está fazendo isso nos outros setores da Terra também. Esta vida, ela é exteriorizada e vai se convertendo em milhões, toneladas de massa em cada segundo. Então, esse consumo de energia que a luz solar vai trazendo, vai aumentando o consumo de energia também dos seres humanos, e essa energia, quando ela é exteriorizada, ela vai se converter ainda em mais massa. E a cada segundo, esta conversão vai manter o sistema em todas as formas de vida que existem em nosso planeta. Então, é uma dependência mútua, né? A claridade, o sol trazendo os estímulos, atuando no metabolismo humano, animal, da planta, e aí vai cada vez mais convertendo
em mais células, e essas células vão se convertendo em mais organismos, e assim, sucessivamente, eu vou mantendo o sistema ecológico, né, do universo. A vida manifesta-se conforme a sua estrutura própria, peculiar. Então, nós temos a vida humana, temos a vida animal, temos a vida da planta. São vidas, é uma vida, mas é peculiar para cada espécie, né, do universo. Cada estudioso vai detectando de acordo com o seu entendimento e da forma como ele está vendo, como ele está sentindo. Por isso você vê que filósofos explicam de uma maneira, os cientistas veem a vida de outra maneira, os psicólogos veem de uma maneira, o médico vê de outra maneira, o engenheiro já olha para o outro lado. Mas tudo isso integrado é a vida. O conceito sobre vida vai variar de acordo com a corrente filosófica, com o comportamento científico, as bases de sustentação cultural que eles usam são diferentes. Então, por isso, tem uma estrutura própria, uma estrutura peculiar, mas, na verdade, a integração disso tudo existe. A ciência integra com a filosofia, que integra com a religião, que integra com aquelas pessoas que estão simplesmente vivendo a vida. A vida não tem conceitos compatíveis com a forma de ser de cada um. No ser humano, ela é frágil e poderosa ao mesmo tempo. Ela estruturou o corpo do ser humano e os recursos que esse corpo vai ter, né, vai resistir a pressões atmosféricas, a choques, mas não deixa de ser afetado, por exemplo, uma pitada de alfinete infectado. Então, resiste ao calor, resiste ao frio, resiste às pressões atmosféricas, mas, em compensação, você bota um alfinete infectado, o corpo desestrutura. Então, por isso, essa questão de ser tanto forte quanto frágil. Ainda é difícil a vida. Ainda pode até dizer-se impossível. Por quê? Para ela ser compreendida. Para ser compreendida plenamente, ainda é muito complicado. As pessoas têm dificuldade de entender a vida. Elas acham que a vida é o uso dos recursos, o ganho material. Não, a vida tem um conceito muito amplo, muito abstrato, ao mesmo tempo que ele envolve tudo que é material, tudo que é espiritual, tudo que é energético. Coisa muito complexa, realmente. Então, nesse incomparável e não podendo dimensionar o oceano da vida, nós vamos encontrar as leis que estabelecem essas diretrizes essenciais para o processo da nossa felicidade. A felicidade que todo mundo aguarda. E, realmente, é fatal, né? Fatal. Todo mundo vai chegar a essa felicidade. Todo mundo vai chegar à perfeição. Né? É uma fatalidade que, na verdade, não é dimensionável e é incomparável, porque está aí no oceano da vida sendo levado por essas leis que vão estabelecendo esse equilíbrio constante, né? Dirigindo esse processo. E aí? Isso obedece a uma complexa programação transcendental, que teve início lá na aglutinação molecular, e tem o hálito divino em forma de vida que passou a sustentar as organizações iniciais. Então, lá no início, que a gente não sabe bem como é que começou, isso é uma briga eterna, né? Entre a ciência, a religião, a filosofia, enfim, né? Os físicos quânticos estão chegando o mais perto possível disso, e aí tem esse hálito que sustenta essas organizações. E essa programação transcendental que começou a aglutinar moléculas obedece a essas leis que geraram essas diretrizes essenciais para o processo de felicidade de todo mundo. Quase 2 bilhões de anos se passaram. O ser humano direcionando o pensamento para conquistas macrocósmicas. Vai avançando audaciosamente no rumo do mais além da órbita do sistema solar. Então, o ser humano vai buscar longe, lá, além da órbita do sistema solar. Então,
apesar de todo esse desenvolvimento tecnológico, dos foguetes que vão, das sondas que vão buscar a vida em outros planetas, não houve equivalente crescimento moral. Consequentemente, o próprio homem acaba ameaçando o ecossistema que vai preservar a existência física dele. Olha que coisa incoerente, né? Você cresceu tecnologicamente, o homem avançou de uma forma audaciosa, mas, em compensação, moralmente, está difícil de se levar. Então, ele vai ameaçando tudo isso que ele está construindo. As conquistas do macrocosmo não podem ser alcançadas sem o ecossistema ao nosso redor estar equilibrado. Senão, não vai alcançar nada. Então, aquilo que preserva a nossa existência física está sendo ameaçado pelo próprio homem. Isso realmente é uma coisa muito paradoxal. Então, sem dúvida, a vida triunfa. Ela triunfa no meio hostil, as espécies, as dezenas de milhares vão surgindo, vão se desenvolvendo, desenvolvem, desaparecem, repetindo ciclos de periodicidade, aproximadamente 100 mil anos. E a gente já viu espécies lá, começou lá no dragão, não sei das quantas, do pterodáctilo, e daqui a pouco tem um jacarezinho ali, menorzinho, uma lagartixinha. Por quê? Tudo isso aconteceu nessas mudanças, milhares de mudanças, não só no tempo, né, na região, na área de vida desses animais, que tiveram que se adaptando, e a sociedade que também força um bocado essas modificações, né, nas plantas, nas espécies, de modo geral. Não podemos supor que não possa existir um aprimoramento. Pode sim, mas essas formas, quando envolvem o psiquismo, né, elas precisam que o homem tenha consciência disso, porque é um movimento constante. Tem aprimoramento? Tem, vai ter sim. Todas as formas precisam se aprimorar, mas o que precisa é mudar também o psiquismo do homem, porque é um movimento constante. Vai mexendo, o psiquismo do homem tem que mexer também, para ir se adaptando a essa abertura toda. O mesmo se dá com o crescimento das aspirações, compreensões de valores, cada vez que devem ser mais nobres, convidando o quê? A inteligência, o sentimento, ao trabalho de sublimação. Então, nós temos aspiração, queremos mais, né? Mas eu preciso ter valores cada vez mais nobres. E, com isso, eu tenho que buscar a minha inteligência, meu sentimento. A mente está ligada ao sentimento, que eu não tenho que ter ódio, eu não vou programar uma coisa com ódio para destruir alguém. Eu tenho que programar alguma coisa que seja do bem coletivo. Não é só para o meu filho, não é só para minha amada, não. Eu tenho que fazer alguma programação que possa amanhã gerar o benefício do grupo, né? E aí, esse trabalho moral, né, que vai ser dado pela inteligência espiritual, pela inteligência racional, pela inteligência emocional, são esse conjunto de inteligência que nós precisamos usar para esse trabalho de sublimação. É inevitável que os ciclos de evolução se modifiquem. As conquistas, os prejuízos de cada experiência também refletem no processo desses ciclos. E isso exige uma contribuição maior do ser humano para ele se depurar, desenvolver outros segmentos que estão dentro do ser humano e estão aguardando oportunidades de serem utilizados. Então, é importante a gente ver isso. Se o ser humano está desenvolvendo esses segmentos internos que vão trazer uma depuração melhor no raciocínio dele para que essa contribuição aos ciclos evolutivos possam acontecer. Os segmentos que podem servir de impedimentos à expressão da vida são os envolvimentos domésticos, sociais, afetivos, econômicos e interrelacionais.
Você tem um problema doméstico, você já está prejudicado no trabalho, você já vai para o trabalho mal, você já perde a força de criatividade. Se você tem uma vida social muito desregrada, você vai ter problema na sua casa, vai ter problema no seu trabalho, vai ter problema... Enfim, esses impedimentos todos, eles vão perdendo a forma como eu me expresse na vida de uma forma coerente. Então, nós vamos repetindo atavismos de uma forma automática. As mesmas experiências do passado que fracassei precisam de nova aprendizagem. Agora, até fixar essas novas aprendizagens, eu tenho que dar conta. Eu estou repetindo. O que eu tenho que fazer? Parar, aprender, tomar consciência e fazer modificações. Senão, vai ser uma roda de samsara mesmo. Vai ficar, né, repetindo, 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 e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Com esses atavismos automáticos. Então, segundo Aristóteles, o conhecimento se adquire, mas a virtude se exercita. Então, não adianta nada eu ter livros e mais livros, cursos e mais cursos, se eu não mexo aqui dentro do meu coração e tiro a virtude que precisa ter, para que aquele conhecimento possa fazer um lugar ao sol, passe a ter um lugar ao sol, passe a ter realmente uma importância na minha vida. Por isso, ele diz, conhecimento se adquire. Isso você pode fazer em qualquer lugar. Agora, se você não exercitar a virtude, e aí tem várias virtudes a serem exercitadas, né? Benevolência, fé, né? Coerência, ressignificação, enfim, várias virtudes que a gente precisa exercitar para que realmente possa fazer com que aquele conhecimento que eu adquiri tenha um resultado positivo. Então, o conhecimento do dever e a virtude de responsabilidade estão sempre caminhando ao lado. O dever consciencial, a virtude de responsabilidade do que eu tenho que fazer. Eu sou responsável por esse caminho que eu estou criando, que eu estou construindo. Eu sou semeador do meu caminho. Imaginem aquela parábola do semeador, né? Ele foi semeando, mas se for em terra seca, se for com espinho, se for plantar jogar em qualquer lugar da estrada, os passarinhos vão comer a semente. Então, ele precisa de terra fértil. Então, eu tenho que conhecer aonde eu vou realmente colocar minhas habilidades, aonde eu vou realmente expressar a minha vida. Porque isso é responsabilidade de cada um. Por isso, lá na frente eu falei, a vida, ela vai se expressar de uma forma particular para cada pessoa. Eu não posso viver a vida do outro. O outro tem que ter responsabilidade e ter o dever consciencial dele de tomar conta do caminho que ele está vivendo. E aí nós vamos, com isso, desenvolvendo aqueles recursos que estão dentro de nós, aprimorando esses recursos, contribuindo como? Pelas sucessivas reencarnações. Então, por isso a gente volta. A gente volta porque não dá tempo de aprender tudo. E a gente volta para ir burilando o nosso caminho, burilando, né, aquela terra que não era fértil, mas que você agora sabe como é que vai fertilizar a terra e como vai jogar semente de uma outra forma. Aí é que eu vou me aprimorando. Os recursos estão dentro de mim. Eu não vou abandonar o meu conhecimento, eu não vou abandonar meus potenciais, mas eu preciso ir aprimorando a forma como eu contribuo com a vida. Então, uma personalidade bem desenvolvida, desbloqueada, vai encarando os desafios, vai encarando os impedimentos existenciais. Para elas, são testes de valorização. Ela vai se sentindo convidada a lutar, a ter esforço, cada vez desenvolvendo mais a capacidade de enfrentar futuras dificuldades. Eu estou me preparando hoje para as dificuldades de amanhã. Então, hoje eu estou consciente do que é o impedimento para mim. Eu estou com a minha consciência aberta. Eu não posso bloquear a minha consciência para os desafios. Ah, não quero isso aí, vou deixar para amanhã, porque isso é muito difícil. Então, o amadurecimento psicológico vai se dando aos poucos, conforme vai havendo esse desenvolvimento da capacidade individual de enfrentar as dificuldades. Jamais através de golpes surpresas, porque muitas pessoas inseguras, sonhadoras, adoram surpresa. Ah, eu gosto de uma coisa que eu nunca vi, é assim que eu encaro. Tá bom, mas encara sem preparo. Encara sem preparo, encara sem consciência,
e aí vai dar com a cara na parede. Então, no momento em que você se identifica com os impedimentos que vão colocar obstáculos à minha plenitude, eu vou mostrando o crescimento. Que se eu identifico qual é a minha fraqueza, o que está levando eu ficar procrastinando? O que está levando eu não conseguir sair desse pedaço? Então, eu vou começar a valorizar a minha existência, a valorizar meu desenvolvimento intelecto-moral. Caramba, eu preciso aprender mais, eu preciso conhecer mais, e eu preciso parar com essa mania disso, porque esse é meu defeito, esse é o meu vício. E se eu descobrir a minha viciação, eu estou realmente ganhando, né, uma valorização existencial. Então, em vez de colocarmos como obstáculos, não, tá uma parede muito grande, basta ter fé. Não, a fé sem obras não adianta. Então, tá certo, vamos ter confiança, mas vamos encarar. Vamos encarar que todos os obstáculos são estímulos para o nosso crescimento. Esse incentivo a novas descobertas, a aplicação de recursos, que viviam ignorados. Eu não sabia que eu podia fazer isso. Caramba, sabe que acabou saindo certo? Aí, fiquei sem trabalho. O que eu posso fazer? Aí, pega um papel, você começa a desenhar. Caramba, olha como é que eu desenho. Bem que quando eu era criança, todo mundo dizia que eu desenhava bem. E aí eu vou aprender no YouTube, tá lá, cursos de bijuterias, de quadros, de comida, enfim, sabe? Várias coisas. Eu vou começando a descobrir aquilo que eu tenho amor, aquilo que eu conseguir fazer com amor. Não tenho muita habilidade, mas vou fazer com amor, eu vou aprender. E aí eu vou realmente acabar tendo eficiência. E essa eficiência aplicada com os meus recursos vai trazer a harmonia pessoal. Então, entender que a vida é feita de ciclos. E isso faz com que nós fiquemos em paz com tudo que chega e com tudo que se vai. Tem gente que chega, tem gente que se vai. Tem momentos que chegam, tem momentos que vão embora. Tudo isso é importante. Isso é a vida. Ciclos de altos e baixos. Quando está no alto, eu estou feliz da vida, aí eu coloco um monte de coisa, faço um monte de besteira, porque eu não espero o dia de amanhã. E aí, quando chega no dia de amanhã, que é mais fraco, eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho bom senso para lidar com cada momento. Isso é muito importante. Então, ficamos por aqui. Próxima semana, o assunto surpresa. Vamos, então, pensar nisso, né? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Como é que é a sua vida? A vida, a gente tem que conversar com a vida, sabe? Conversar com a vida é conversar consigo mesmo. O que eu estou fazendo dos meus horários? O que eu estou fazendo daquilo que eu gosto, dos meus desejos? Como é que eu vou montando meus projetos sem fundamento nenhum, sem ter instrumento nenhum? Eu queria isso, sim, assim. Tá bom, queria, tá? De braços cruzados, esperando quem quer, que a Pai do Céu bata na porta. Não. Pedis e obtereis, mas eu preciso abrir a porta para que eu possa entrar naquilo que eu quero realmente obter. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, é com gratidão que estamos aqui agradecendo a nossa irmã Joana de Ângeles por tantas reflexões que fazem com que nós abramos o nosso coração para a vida. Assim, pedimos que nos autorize o encerramento do nosso estudo de hoje. Graças a Deus.